Boa tarde, caros alunos. Nós estamos finalizando a nossa disciplina e a partir das inúmeras dúvidas que eu tenho recebido, seja pelo fórum, ou por e-mail, ou por mensagem, eu resolvi gravar um vídeo para tentar auxiliar e sanar algumas das dúvidas para que vocês consigam fechar o ED 04. Eu proponho uma atividade no seguinte sentido: faça um programa que leia 10 números inteiros, calcule e mostre, primeiro, a soma dos números lidos, a quantidade dos números pares. Eu vou mostrar a representação no deve ser direto, porque a lógica do algoritmo eu tenho percebido que, pelo menos eu não tenho recebido dúvidas com tanta frequência em relação ao algoritmo. Então, primeiro, para resolver esse problema, nós temos o que nós chamamos de estrutura de repetição. Isso pelo fato da gente ter uma mesma ação a ser executada mais de uma vez ou algumas vezes. Então, quando a gente tem uma determinada situação onde a gente vai executar mais de uma vez e eu sei a quantidade finita de passo, eu sei a quantidade onde eu vou repetir, eu utilizo uma estrutura que a gente chama de estrutura de repetição para, ou aqui no deve ser, na linguagem C, mas mais a gente utiliza o for. Então, nós vamos trabalhar esse problema em si para poder tentando auxiliar e tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu já tenho o esqueleto do programa, que são todas as bibliotecas que são necessárias. Eu tenho recebido algumas dúvidas referentes às bibliotecas e eu gostaria de ressaltar que no material didático existe a especificação de cada uma das bibliotecas, mas eu vou refrisar. Na linha 1 aqui eu tenho a biblioteca UString, que é a biblioteca que lida com comandos de entrada e saída. Então, quando a gente aborda o sim e o quote, se eu não fizer a declaração dessa biblioteca, eu não vou conseguir trabalhar com os comandos. Eu tenho a biblioteca locale.h, que em conjunto com essa linha 6 aqui, ela escolhe e define como padrão a língua portuguesa a ser utilizada. Então, é importante que vocês utilizem tanto a linha 2 quanto a linha 6, para que quando vocês colocarem acento, cedilha, isso apareça no programa. Nós temos o use namespace std, que é um comando específico para padrões, comandos padrões específicos. Existem outras definições, mas por enquanto eu acho que é importante vocês entenderem que são definições padrões a serem utilizadas no programa. Aqui a gente tem a função principal do programa, que é a int main. Em alguns casos vai aparecer só o main, é do mesmo jeito, porque a gente ainda não está trabalhando com retorno de dados. Então, sempre a main ela tem um início e um fim, uma delimitação que é por essa chave. E o system pause, que é um comando específico que lida diretamente com o sistema operacional, que quando eu executo o meu programa, para que ele seja finalizado, para que ele mostre o resultado, primeiro ele vai pausar e só vai finalizar a partir do momento onde eu apertar uma tecla do meu teclado aqui, ok? Então, a gente vai começar pensando nesse problema aqui, que eu detalhei, só a título de aprendizado, para poder ficar mais fácil nortear a explicação. Eu tenho uma situação onde eu vou ler 10 números inteiros e a partir dessa leitura ou dessa entrada ele vai calcular e mostrar a soma desses números lidos e a quantidade de números pares. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar minhas variáveis. Então, eu vou ter uma variável específica para o número inteiro que vai ser lido. Lembrando que eu vou utilizar uma estrutura de repetição, porque vão ser lidos 10 números diferentes. Então, eu vou ter, por exemplo, lá no algoritmo, se eu estivesse fazendo o meu algoritmo, eu teria para ir de 1 até 10, faça. Se eu tivesse 100 números, eu teria para ir de 1 até 100, faça. Então, essa estrutura de repetição, ela permite que eu execute uma ou várias ações quantas vezes estiverem especificados o meu laço de repetição. Lembrando que, quando eu tenho uma estrutura de repetição, que eu sei a quantidade de repetições a serem executadas, indica-se que utilize a estrutura de repetição para, ok? Então, nós vamos ter aqui a variável específica para o número que vai ser lido, a variável que vai controlar a estrutura de repetição para, que nesse caso a gente vai chamar de i, a variável que vai armazenar a soma dos números e outra variável que vai armazenar a quantidade dos números pares que eu vou trabalhar. Então, vou declarar essas variáveis como sendo inteiras. Então, eu tenho int, vou chamar a variável de número, vou declarar a variável i, que é a variável que vai trabalhar com o par ou com o for. Vou criar uma variável chamada soma e vou criar outra variável chamada, por exemplo, qtdpar. É importante ressaltar que essa variável soma ela vai ser uma variável acumulativa, ou seja,
como eu vou somar todos os números que forem lidos, nesse caso, eu preciso inicializar essa variável com algum valor. Eu vou mostrar durante o código, eu vou deixar a célula sem inicialização e depois eu volto e faço essa inicialização da variável com valor 0, ok? Então, inicialmente, o que eu vou trabalhar é com o for. A estrutura de repetição, tudo que eu colocar dentro da estrutura, ela vai repetir quantas vezes a estrutura estiver sendo trabalhada. Então, a sintaxe é sempre for. Eu vou ter, aqui eu estou trabalhando com a variável i, que é o meu controlador da iteração ou da repetição. Então, para aí, de 1, ponto e vírgula, i, menor ou igual a 10, ponto e vírgula, i. Aqui eu posso colocar assim, i recebe i mais 1, que seria assim. E aqui eu vou ter o delimitador do meu for. Nesse caso aqui, eu posso colocar também a variável de autoincremento, que seria i mais, que é a mesma coisa do que eu tinha colocado aqui anteriormente. Então, tanto faz eu colocar i recebe i mais 1, quando eu colocar i mais, que é a mesma coisa. Essa sintaxe aqui quer dizer que a variável recebe ela mesma mais 1. Então, nesse caso, o intervalo que eu tenho é, o i começa com 1, ele vai repetir enquanto o i for menor ou igual a 10, e vai ter um laço de 1 em 1, ou seja, ele vai passar de 1 em 1. Então, eu vou começar com 1, aí eu vou para o 2, depois o 3, até eu chegar no 10. Então, na verdade, eu vou repetir quantas vezes? Eu vou repetir 10 vezes tudo que estiver delimitado dentro dessas chaves aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um tab só para organizar, vou colocar quote. O quote, só lembrando lá, é um comando de saída, onde eu quero ou sempre apresentar uma informação para o usuário na forma de saída, eu vou utilizar o quote. Então, aqui eu vou colocar uma frase, uma sequência de caracteres, então a gente põe aspa dupla, vou colocar informe ou um número. A frase, o que tiver dentro da aspa, pode ser qualquer valor, qualquer caractere especial, tudo que eu quiser colocar entre aspas, eu posso escrever com caractere especial ou não. Esses dois pontos aqui é só para separar e ficar mais fácil, ficar mais organizado. Lembrando que toda instrução ela se finaliza com ponto e vírgula. Eu vou deixar sem esse ponto e vírgula só para no final, quando a gente compilar, a gente começar a construir alguns erros em conjunto. Então, eu fiz aqui, informei a mensagem para o usuário que foi uma saída, agora eu vou colocar assim. Nesse caso aqui, eu vou ter uma entrada, uma informação que vai entrar através do teclado, ou seja, que o usuário vai digitar essa informação. Nesse caso, a variável que vai armazenar temporariamente esse valor que eu declarei aqui em cima é a variável num. Então, eu coloquei quote, informe o número e sim, recebe número, ou seja, e vai ser atribuído uma entrada que vai ser armazenada temporariamente numa variável que a gente nomeou de num, uma alocação de espaço da memória que a gente chamou de num, ok? Depois que for informado cada número para o usuário, a cada número que for informado, eu quero que seja acumulado esse valor, porque no final eu quero ter a soma de todos os números que foram digitados. Então, nesse caso, eu estou utilizando a minha variável soma. Se eu coloco soma recebe número, vamos imaginar que da primeira vez o usuário digitou 2. Então, essa variável vale 2. Da próxima vez que o usuário digitar 3, a variável deixa de valer 2 e passa a valer 3. Na verdade, eu não quero que seja isso. O que eu quero que aconteça? Que a variável receba o valor que ela tinha antes, mais o novo valor que o usuário digitou. Então, nesse caso, sempre quando for a questão de acumulação ou de contar quantos, a variável vai sempre receber ela mesma mais alguma coisa. Nesse caso, como eu quero somar os números, a variável soma, ela vai receber ela mesma, mais o novo número que foi digitado pelo usuário. Nesse caso, a variável, da primeira vez que estiver sendo executado, não vai existir nenhum valor que está armazenado na variável soma. Então, todas as vezes que eu for declarar uma variável, gerar um acumulativo de valores, essas variáveis que são acumulativas, no caso soma, ela tem que receber um valor inicial. E esse valor inicial, no caso que não vai fazer nenhuma diferença, é o valor 0. Existem duas situações. Eu poderia vir aqui, depois de declarar e mandar a minha variável soma receber 0, da forma que está feita aqui, ou então eu poderia simplesmente vir aqui no momento da declaração mesmo, ao declarar, eu declarar e já mandar a minha variável receber 0. Então, tanto faz eu executar essa ação que eu tinha executado antes, deixa eu só colocar aqui novamente, ou colocando a atribuição aqui embaixo, ou diretamente colocando a minha variável soma recebendo 0, ok?
Então, para cada situação, para todos os números que forem digitados, ao de se digitar cada número, a variável soma, ela já vai receber ela mesma. Lembrando que da primeira vez ela vai ter um valor zero, e esse valor zero não faz nenhuma diferença, mais o novo número que for digitado. No problema proposto também se pede que se armazene a quantidade de números pares. Aí a gente já vai ter uma junção de estruturas de controle. Aqui a gente utilizou uma estrutura de controle de repetição. Nesse caso, para verificar se o número é par ou se é ímpar, porque eu só quero, somar só quantos são pares, eu preciso utilizar uma estrutura condicional, que é se. Eu posso utilizar o conjunto entre as estruturas de repetição, entre a estrutura condicional. Na verdade, elas se completam para resolver determinado problema. Como que eu sei se eu vou colocar essa estrutura, o resto do algoritmo aqui, por exemplo, ou se eu coloco antes, ou se eu coloco ou antes do for, ou aqui dentro, ou fora? Tudo que eu quiser que se repita várias vezes, nesse caso 10 vezes, eu vou colocar dentro do for, ou seja, delimitado por essas chaves. Como eu quero verificar cada número que eu ler, os 10, se cada um deles são pares ou não, então, obrigatoriamente, se eu vou repetir essa ação, eu preciso inserir dentro da estrutura de repetição. Então, como vocês viram anteriormente, eu tenho a sintaxe. Só lembrando que o C ele é uma linguagem de programação case sensitive. O que é isso? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, se você vem aqui, de repente, e coloca o if maiúsculo, esse comando é diferente desse comando, ok? Então, nesse caso, é o minúsculo. A condição do if fica sempre no parêntese. Então, eu tenho, qual é a condição que eu quero? Se a variável num, que trabalha %2, foi igual a 0, o que está especificado aqui? Esse %, gente, é só importante lembrar que é uma função que trabalha com o resto da divisão desse número por esse número. Como é que eu leio essa situação? Se o resto de número dividido por 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. Por exemplo, digitei o número 10, dividi 10 por 2. Deu 5. Qual foi o resto da divisão? 0. Se o resto da divisão de um número por 2 for igual a 0, quer dizer que esse número é par. Caso contrário, ele é ímpar. Então, esse símbolo de % não é o símbolo de percentagem, como na matemática. No C++, ele utiliza esse símbolo como resto. Então, o resto da divisão desse número por esse número. Então, lendo aqui novamente, eu tenho se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, o que eu quero que faça? Como é só uma linha, eu não preciso colocar a chave. Eu quero que a variável QTD_par recebe QTD_par mais 1. Nesse caso, por que eu vou colocar mais 1? Eu não quero saber quantos, quantidade não se aumenta de 1 em 1. Então, nesse caso aqui, essa variável ela vai receber mais 1. Então, li o número. Todas as vezes vai ser somado esse número, vai ser acumulado esse número. Mas eu só quero saber a quantidade de números pares, então eu coloco uma estrutura condicional. Se o resto da divisão do número dividido por 2 for igual a 0, eu vou e atribuo o valor mais 1, porque eu quero saber quantos a essa variável que a gente chamou de QTD_par. Só lembrando também que quando eu tenho só um igual no C, é como se fosse o recebe. Quando eu quero tratar igualdade, eu verifico que eu tenho que colocar 2 sinais de igual. Observem que essa variável aqui, ela também recebeu ela mais 1. Então, no início, a primeira vez que ela foi executada, ela tem que estar com quanto? Ela tem que estar com 0. Então, só lembrando, ou eu venho aqui e coloco 0 aqui, ou então eu venho aqui embaixo e mando a variável QTD_par receber 0. Tanto faz estar assim como tá assim, tá? Tanto faz uma coisa ou outra. Só não é necessário se colocar as duas. Então, eu vou deixar aqui em cima, porque eu já declaro, já faço a atribuição de 0. Aí, agora vem a questão. Eu já somei todos, já acumulei, já contei quantos, já verifiquei se são pares e acumulei quantos são pares. Aí, eu venho a situação, eu quero escrever o resultado. Esse resultado eu quero escrever 10 vezes ou eu quero escrever uma vez só? Se eu quisesse mostrar o resultado 10 vezes, eu ia mandar escrever aqui, dentro das delimitações da estrutura condicional. Como eu quero mostrar esse resultado só uma vez, eu vou vir aqui e vou colocar quote, a soma dos números digitados é aqui, soma.
Aqui eu tenho, no coach, eu vou ter aqui, nesse caso, uma sequência de caracteres e vou ter uma variável. Esse delimitador, que é o sinal de menor 2 vezes, que é o mesmo sinal que a gente usa aqui, é como se fosse um separador, para separar uma sequência de caracteres de uma variável. Se na frente eu fosse colocar outra frase, eu teria que colocar ele de novo e escrever o que eu queria aqui, ok? Então, ele serve como um separador. E eu tenho outro coach aqui, para mostrar a quantidade de números pares. Aí, de novo, eu vou usar o separador e colocar o nome da variável que eu quero que apareça, ok? Só mostrando também alguns erros, eu estou só representando alguns erros. Eu vou pegar esse coach aqui, vou virar o sinal dele para cá. Quando eu compilo, que seria... Ou na compilação, eu venho aqui direto e mando compilar aqui direto, um desses aqui, alguns só compilar, esse aqui executar, esse compilar e executar. Ou então eu aperto F11 direto na tela. Quando eu aperto F11, ele vai pedir para salvar primeiro. Então eu vou salvar no local que eu quiser. A partir daí, eles vão começar a aparecer os erros. Observem que esses erros começam a aparecer aqui, primeiro a gente deixou ser um ponto e vírgula. Observe aqui embaixo que aparece uma questão falando que está faltando um ponto e vírgula. Nesse caso aqui, deixa eu ver, que está faltando um ponto e vírgula na linha anterior. Lembra que eu falei que eu ia deixar sem esse ponto e vírgula? De novo, quando eu compilar, vai aparecer outro erro. Lembrando que esse erro se refere a esse comando aqui, a esse item que eu deixei virado. Então, agora nós vamos compilar de novo. Outro erro frequente que tem acontecido é quando, por exemplo, eu compilo, digito letras lá, números, e sem perceber eu vou e minimizo. Quando eu mando compilar de novo, só subir aqui de novo, quando eu mando compilar, ele vai dar esse erro aqui, ó, retornando um como status, para sair do status. O que acontece é que ele já está compilado. Então, esse erro que está acontecendo é porque já está compilado. Então, mesmo que eu tenha feito a alteração, basta eu fechar, e aí eu venho e compilo de novo, executo de novo. Então, eu vou digitar números aleatórios aqui. Então, a soma dos números digitados foi 54. A quantidade de números pares digitados foi 6, dentre os números que eu digitei. Então, só começar a fazer alguns ajustes, observe que depois do 5, antes da quantidade aqui, a gente poderia quebrar uma linha. Então, eu vou vir aqui... Antes desse a soma aqui, eu vou colocar um barra N aqui. Lembrando que o barra N serve para pular linha, tá? Então, eu venho aqui agora, vou compilar de novo, só para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, só com a conferência, eu vou digitar lá, por exemplo, 1, 2. Poderiam ser digitados quaisquer valores, só para ficar mais fácil vocês realizarem a soma e acompanhar comigo, ok? Então, vamos lá. A soma dos números digitados foi 55 e a quantidade dos números pares digitados foi 5. Então, realmente é isso que aconteceu. Então, nesse caso, observe que ele repetiu tudo que estava dentro do para. Então, essa frase aqui, ele repetiu aqui várias vezes. Foram digitados tantos números quanto estava na estrutura de repetição, que foi o que a gente executou. Para cada situação, ele somou os números para no final mostrar. Observem que a frase só foi mostrada uma vez, porque estava fora do for. E depois ele verificou quantos números eram pares através dessa sintaxe aqui e acumulou. Então, nesse caso, tudo que eu tenho dentro do par, ele executa a repetição. Aqui eu acho interessante, depois do 5 ali, tá vendo? Vamos pular mais uma linha para não ficar lá de novo. Então, vamos só lembrar aqui. O que acontece é que aqui, quando eu tenho variável e eu quero colocar outra sequência de caracteres, eu venho e coloco de novo o separador, ok? Então, eu venho aqui, vou compilar novamente, vou digitar números aleatórios. Então, eu tenho a soma dos números foi 159 e a quantidade dos números digitados foi, dos números pares digitados foi 5, ok? Então, só ressalto que existem diferentes formas de se demonstrar a lógica, de se trabalhar um programa, seja no C, no C++ ou em outra linguagem de programação. Ok? Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.